Quero ler um texto conhecidíssimo nessa época do ano. Mateus capítulo 1. E a partir do verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Falou para José: José, você coloca o nome no menino, o nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito ao profeta, pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Hoje nós comemoramos o Natal e celebramos o Deus conosco, certo? Agora, a questão é o seguinte: se Jesus não tivesse nascido, primeira pergunta, de muitas que eu farei nessa noite, se Jesus não tivesse nascido, quem nós estaríamos adorando? Preste atenção. Quem? Relâmpagos, sol, trovões, não sei. Se ele não tivesse nascido, talvez nós estaríamos adorando deuses étnicos, de etnias, de tribos. Obrigado, querido. Minha canequinha sumiu já daqui, mas tá bom. Se Jesus não tivesse nascido, quem sabe nós teríamos um relacionamento com Deus, de um Deus consumidor, que ia matar aquele que pecasse, porque tem gente que pensa isso até hoje, não é verdade? Um Deus vingador, implacável, que se você errar, Ele te mata. Se Jesus não estivesse nascido, nós não invocaríamos Ele como Pai, Abba Pai, a palavra Abba, Paizinho. Se Jesus não tivesse nascido, nosso mundo, estaria condenado a viver na religião, onde dias são sagrados, lugares são sagrados e pessoas são sagradas. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos à mercê de gurus espirituais, aonde só eles resolvem, você não consegue resolver nada. Jesus, ele veio tirar tudo isso, limpar tudo isso. Eu não preciso de guru espiritual. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se Jesus não tivesse nascido, o que nós iríamos falar a respeito de Deus? Se Ele veio para nos dar a luz, o que eu falaria a respeito de Deus para você? Preste atenção. Se Jesus não tivesse nascido, quem sabe eu teria medo da morte. Como muitos têm medo da morte. Mas Ele é a morte da morte. Só que tem muita gente que não entende o cristianismo, que vive na religião, no caminho da religião. Ele mesmo promete a ressurreição. Se Jesus não tivesse nascido, eu não iria saber definir o que é graça, favor. Sabia disso? Agora você arrebentou, hein, Cláudio? Eu estou meio Jô Soares ultimamente. Se Jesus não tivesse nascido, eu não saberia definir a palavra amor. Palavra amor. Porque o amor que a gente ama é interesseiro, é vingativo. Quem sabe nós estaríamos, se Jesus não tivesse nascido, sacrificando animais para acalmar a ira de Deus. Isso é religião. Agora, Ele é um Deus conosco, diz a Bíblia.
O Deus conosco. Agora, o que seria de mim e o que seria de nós sem Jesus? O Deus conosco. Essa história que Mateus narra de Jesus, do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, ele fala que um profeta, há 700 anos de Jesus, ele libera essa palavra. Na verdade, o profeta Isaías tinha um rei chamado Acás, e esse rei lutava contra os assírios. Isaías vai e entrega uma profecia para ele, certo? Isaías fala: olha, você pode pedir um sinal para Deus, Acás. E Acás fala: eu não quero um sinal não, mas ele libera essa palavra. Ele libera essa palavra, o Deus conosco, está lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Quando há essa liberar dessa palavra em Isaías 7,14, é repetido também, certo, no nascimento de Jesus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Ele estava pedindo um sinal a Acás, ou Isaías queria que ele pedisse um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. Bom, queridos, o que é Deus conosco? É óbvio que é Deus em nós, Deus entre nós, para nós, por nós, em nós. Não é um Deus para você. Deus conosco significa que é um Pai que quer estar com todos. Só o que a religião faz? A gente quer um Deus para nós, não, só para mim. Se esse Deus não faz o que eu quero, talvez ele não é tão atraente. E aí, nesse contexto a qual de Isaías 7, de Mateus capítulo 1, diz então que a chegada dele afirma o óbvio, que ele é um Deus que trabalha na comunidade, em nós, por nós. Ele é um Deus que estaria conosco, não é um Deus que está lá, mas que está em nós, trabalhando, porque o lá, às vezes, na nossa mente religiosa, é um Deus distante, longe. E Deus não está mais lá, Ele está aqui, vivendo no meio da igreja. Você pode dizer amém? Porque o Jesus Deus é o presente imediato, né? João, quando vai explicar Jesus, ele fala: os meus olhos o viram, as minhas mãos tocaram nele. É o Deus conosco. Então ele fala também, olha, a participação de Jesus do verbo carne é um Deus tão presente que João, ele consegue ter intimidade de reclinar a cabeça um ao outro para descansar. É um Jesus que vem ao encontro de um relacionamento. Agora, ontem todos nós, e hoje também, nós ficamos em volta de uma mesa, aonde havia alimento de sobra sobre aquela mesa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui sobrou, e sobrou muita comida. Não é verdade? Muita comida. Então no ano que vem, faça menos comida. Você vai gastar menos. Amém? E aí eu, ontem assim com a minha mente, ontem à tarde, no momento a sós que eu tive com Deus, eu comecei então a pensar, Jesus à mesa, ceia. A gente sentado com esse Deus conosco. E o que eu percebo que uma ceia de Natal é tão forte que ninguém quase fica sozinho. Ninguém quase passa sozinho uma ceia de Natal. E aí a gente entende que esse Deus Emanuel, que é o Deus conosco, ele nunca gosta com que o homem viva só, na solidão. E aí nós entendemos até a oração do Pai Nosso, o Deus Emanuel, o Pai Nosso, o Pão Nosso. Essa afirmação do plural, da pluralidade de Deus, vem lá do Éden,
de quando Deus está ali observando Adão, né? Ele fala para o anjo: ó, não é bom o homem ficar sozinho. E hoje a gente quer uma vida a sós. Em que sentido? Que se dane os outros, o meu sucesso tem que prevalecer. Mas Deus sempre disse: não é bom o homem ficar só. Eu não estou falando de casamento. Esse texto não tem nada a ver com o casamento, com, né, o matrimônio entre um homem e uma mulher. O ser humano sozinho não é bom. Deus, Ele se importa sim com a nossa solidão. Então esse Deus Emanuel, que é presente e é conosco, está em nós, é para tirar a solidão do coração do homem e falar: olha, procura a comunhão, procura estar em volta de pessoas. E nós somos mestres em criar solidões. Olha só, somos filhos desse Adão que pecou, que vive a primeira pessoa do singular. Qual é? Eu, meu, para mim. Não é o nós, mas é o eu, é o meu sonho, é a minha vontade. Não entendeu o sentido do Deus Emanuel, o Deus conosco. Se você pegar aí, vai encontrar várias pessoas que têm sonhos solitários, não está nem aí com o próximo. E nós somos seres que gostamos de viver sonhos na solidão. Para você ter uma ideia, Deus, Ele é um Deus plural: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só que coisa interessante: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu vivo esse Deus Emanuel, esse Natal, esse verbo que encarnou, veio morar no meio dos homens, se relacionou conosco, teve uma vida plena aqui na terra, Ele está dizendo: olha, você não pode pensar só em você. Você não pode pensar só em você. Porque Deus se manifesta na comunhão. Certo? Deus nunca é comigo, Ele é sempre conosco. Só que tem gente que pensa que Deus só é com ele. Isso é religião. Quando Jesus envia os discípulos, Ele envia de 2 em 2. Ele envia de 2 em 2. Salomão diz: muito melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Se um passar frio, o outro aquece. É isso que eu encontro na Bíblia Sagrada. Certo? E aí a igreja do Senhor, ela é comunidade. Só que tem gente, olhe para mim e redobra a atenção, que não entendeu isso ainda. A essência do Evangelho passa longe. Mas muito longe. Ele não se relaciona, não é comunidade. Ele só é comunidade se for interessante para ele. Ele só se faz comunidade se a música tocar e se for a música que ele colocou para tocar. Nunca você vai entender o sentido do Natal, porque é o Deus conosco. É o Emanuel. Por isso que está cheia, né, os prédios estão cheios de pessoas vazias de Deus. Porque Natal para mim nada mais é do que uma provocação da comunhão. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Olha só. E Jesus, Ele é o quê? O Deus da comunhão. Ele fala para Abraão: olha, a semente que vai nascer de você, Abraão, que é Jesus,
Nele serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Não só a dos crentes, mas todas as famílias. Todas as famílias serão benditas nele. E aí Jesus na mesa, onde foi um lugar de mesa, mesa farta, comida, brincadeira, sorrisos, né? Muita comunhão. E aí eu penso que se Jesus estivesse na mesa, primeira coisa que eu penso, a comunhão, né, de Jesus à mesa conosco, potencializa todas as alegrias. Como que foi uma noite alegre de ontem? Como que foi noite onde as pessoas sorriram? E coisa triste, olha só que paradoxo, é ter uma boa notícia e não poder contar dividir essa boa notícia com ninguém. Já imaginou, você ganhou na Mega Sena, 10 milhões, aí chega em casa, não tem ninguém para compartilhar a ideia, fica até sem graça. Ganhou um prêmio Nobel, aí você ganha aquele prêmio, aí não tem quem compartilhar, não tem aonde saborear a alegria, o momento. Então, sabe, queridos, você tem que entender o seguinte: a comunhão é potencializada, a alegria prevalece quando Jesus está à mesa de uma ceia. Imagine você sozinho. Imagine você sozinho. Vai, pensa aí, você sozinho, sem ninguém. Deus me livre, né? Deus me livre. Outra coisa que eu vejo, Jesus, Ele à mesa, Ele reparte o fardo da tristeza e da solidão, e Ele reduz o peso da tristeza. Ontem eu falava com a minha irmã pelo telefone, e antes dela eu falei com o meu cunhado, e ele estava muito emotivo, e aí ele falava, olha, se não fosse Jesus, o que seria da gente, para comemorar esse Natal? E Jesus à mesa, Ele reparte o fardo da tristeza. Eu penso que Jesus sendo convidado para o Deus Emanuel, o Deus conosco, faz, né, as ausências suportáveis. O que é isso? É o caso que eu acabei de narrar para você. Porque a presença dEle é bálsamo, é restauração, é vida, é consolo. Amém, queridos? Jesus à mesa, na nossa vida, faz o maior de todos os milagres, que é um ser humano se encontrar com outro e ser feliz. Porque não adianta nada eu servir uma religião e não ser feliz com o meu próximo. Ele à mesa, Ele traz paz. Ontem à tarde eu deixei minha esposa para fazer as unhas e a minha filha, e eu fui dar uma volta sozinho. Sabe o que eu falei? Coisa de doido, irmão. Doido. Falei, Jesus, hoje a gente vai cear. A gente vai comemorar o Natal. Eu dirigindo. Falei, entra aqui e senta do meu lado. Vamos dar uma volta. Eu fui batendo um papo com Jesus. Aí eu fui falando para Ele da minha vida. E eu demorei uns 40 minutos. Fui levar o João Pedro em casa e voltei. E fui dar uma volta. E aí minha mente foi vagando, eu conversando com Ele. Teve horas que eu me emocionei, teve horas tão gostosas. Então ontem eu só saí com Jesus para dar uma volta no meu carro. Não sei se você já fez isso algum dia. Ontem eu fiz isso. Falei, daqui a pouco é o teu aniversário. Já comprei um monte de presente, não comprei o teu ainda. Mas você me entende. E eu fui andar com Jesus. Aí teve um momento muito gostoso, certo? De um convívio bem legal. Jesus à mesa, Jesus junto com a gente, Jesus conosco, Ele proporciona convívio de pessoas que ficam um ano sem se ver. Teve gente que só viu no Natal passado e só viu agora, nesse Natal. Reparou isso?
É ou não é verdade? A maioria das pessoas aqui, ó, só viram essa pessoa um Natal passado. E talvez só as verá daqui a 365 dias. E você não entende o que significa isso. Você pensa que é uma casa, uma reunião de família. E por que você se reuniu tanto tempo com essa família e essas pessoas não vieram? Porque Jesus é o Deus conosco. Ele reúne até pessoas que não se conversam tanto. Teve até gente que é da mesma família, mas são intrigados um com o outro. Mas sentaram na mesma mesa. Partiram o pão junto. Fizeram a mesma oração. Olha o poder de Jesus Cristo, Deus conosco. Porque a presença dele traz paz. Amém, gente? Sabe, tem muita gente que às vezes torna Jesus inútil. Isso. Ele torna Jesus inútil. Só que Jesus, ele não é inútil. Ele vem, o Deus conosco, nasce. E ele aplica na humanidade a vacina que a humanidade precisa, que é a falta de amor, a falta de compreensão. Ele vai provocando amor, sentimento de estar próximo um com o outro. Amém, queridos? Eu tenho que desejar Jesus com a gente, como igreja, e não Jesus para mim. Porque quando eu desejo Ele só para mim, eu quero que Ele faça os meus, o quê? Os meus desejos. Tem gente que se relaciona com Jesus só assim, quer determinar em Deus o que Ele vai fazer. Sai dessa, nunca vai dar certo. Você nunca vai determinar o que Deus tem que fazer. Porque se assim eu conseguir fazer, eu começo a adorar você, porque você é um Deus e Ele deixa de ser. Deus é para a igreja, é conosco, é com a gente. Por isso que a gente só se dá bem em comunidade. Essa história, vou sair da igreja, eu pergunto para você, você vai para onde? Só tem uma igreja. Para onde você vai, irmão? Quando alguém falar para você, estou saindo da igreja, fala, não faça isso. Não saia, porque só tem uma igreja. Sabe, gente, Natal para mim o que é? Uma janela da reconciliação. Da reconciliação. Quem sabe na tua família tem alguém precisando de perdão, ou você lhe pedir perdão para essa pessoa. E reparou que esse clima do Natal é muito propício para você acabar com essa chatice de não liberar perdão para essa pessoa? Você reparou isso? Você reparou que quando você tem Jesus com a gente consegue se relacionar de boa, mesmo sendo indiferentes? E eu desejo do fundo do meu coração que a presença de Jesus seja suficiente para soprar a consolação na nossa vida. Eu desejo isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você deixe de fora, da sua vida toda mágoa, todo rancor, e venha viver uma vida plena no Espírito. Esse é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é saber que você como igreja, junto comigo, a gente tem a mesma causa, a gente paga o mesmo preço, porque é o Deus conosco, não é um Deus com o pastor. Que tantos alvos que nós teremos, quanto as obrigações de manter essa porta aberta, a gente divide, nem que for o dinheiro, é o Deus conosco. Quem está entendendo? Você não pode apenas gozar do que o Jesus te oferece, mas ser participante, porque Ele é conosco, é junto, é vibrante. E quando a igreja começa a entender isso, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então nós temos que abrir o nosso coração para o Deus conosco. Natal, mais um Natal. Para mim hoje tinha que ser o dia mais cheio, o prédio da igreja.
não é para estar comendo com o papai e com a mamãe. Quem falou isso? Não é não. É a festa do aniversariante. Quem falou que é para você ver sua mãe no Natal? Quem fala para mim biblicamente que você tem que viajar? Não me mostra na Bíblia. Você deixou o aniversariante, às vezes, por uma comida, por uma leitoa. E olha que para o judeu é proibido comer a leitoa. A gente inventa, gente. A gente não entende o significado do Natal. A gente não entende o Jesus que fez carne, habitou no nosso meio. A gente tem que ler mais. A gente tem que fazer, irmão, a nossa forma de interpretar a Bíblia tem que ser mais levada a sério. A nossa hermenêutica está em falha. A interpretação da palavra tem que ser à luz da palavra. Tem muita coisa que não é nada de Deus e a gente fica fazendo dentro dessas paredes. A gente tem que realmente entender. A gente tem que entender para que a comunidade possa olhar em nós e ver algo diferente. Diga amém. Jesus à mesa. Ontem eu estava lá, naquela ceia, e talvez venha uma pergunta para mim. Jesus podia estar do meu lado aqui. E de fato estava, né? Porque onde tiver 2, 3 reunidos, Ele está. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, se Jesus pode sentar na mesa comigo, quem acha que Jesus pode sentar na mesa com você? Levanta a mão aí. Por que você às vezes não senta na mesa daquele irmão que você não gosta dele? Se Jesus senta com você na mesa. Por que você não convida aquela pessoa chata para o teu Natal? Porque às vezes você é chato com Jesus. Natal, gente. Natal é a mensagem do Evangelho. Então, sabe, eu fico pensando, se Jesus estivesse do meu lado na mesa, Ele não ia se sentir mal do meu lado. Mas tem pessoas, talvez no seu rol de amizade aí, se ela estivesse do seu lado, você ia ficar mal. Não, essa pessoa aqui, não. Jesus não fica mal do seu lado. Então eu quero que a gente venha entender e começar a pensar em 2017 e fazer uma leitura mais profunda do Evangelho, desse Deus que encarnou e veio ensinar a gente a viver uma vida. E como eu tenho dito aqui com o tema da gratidão, que eu não posso mais, eu não quero mais viver por mérito e débito, crédito. Eu quero ser livre. Jesus não me condena mais. Fala para o teu irmão, sabe aqueles pecados que você sabe que eu tenho? Pode falar para ele. Se eu confessar, Jesus não se lembra mais dele. Quero voar, irmão. 2017 eu quero ser livre para voar. Amém, queridos? Se Jesus estivesse lá na mesa, com certeza Ele estava trazendo paz e amor para todos nós. Se Jesus estivesse conosco numa ceia de Natal, nós seríamos muito mais gente e mais pessoa. E aí o Verbo se fez carne, o Emanuel, Deus conosco. Ele veio para a gente ser uma comunidade. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela entendeu isso, ao ponto que essa igreja ela se tornou uma comunidade dos cristãos. Tudo que eles tinham era em comum. Eles choravam com os que choram, eles se alegravam com os que estavam alegres. Então eles viviam uma vida de comunidade profunda, porque o Jesus manifesto, o Deus manifesto que veio, e eles o viram pessoalmente ali, ensinou a repartir o pão. Hoje eu vejo os testemunhos, virou até charge de Facebook, eu acho muito engraçado. Você abre o televisor, aí você vê os testemunhos. Aí eu tinha um carro, agora eu tenho 8 carros.
Eu não tinha nada, minha empresa estava quebrada, mas agora eu tenho 5 empresas, 2 aviões, não sei o quê. Aí você vai para o Evangelho e você vê Jesus repartindo o pão com quem não tem. Parece que não está errado um pouco o negócio. Tá ou não tá, irmão? Tá ou não tá, gente? Por quê? Pastor, mas o senhor é contra a prosperidade? Não, eu quero ser próspero. Eu quero ser próspero de coração. Eu quero ser próspero no amor. E eu quero ser próspero no entendimento de Deus. E eu quero ser próspero financeiramente também. Amém, gente? Mas quando a minha prosperidade só envolve cifrão na minha vida, eu vou pensar isso. E aí não é mais o Deus Emanuel, não é mais o Pai Nosso, não é mais o Deus conosco, não é mais o pão nosso de cada dia, é o pão meu. Mostrei as fotos para minha esposa, de uma igreja que eu acompanho, que trabalho magnífico que eles fizeram ontem. Eles foram para um determinado local no Rio de Janeiro, onde tem só moradores de rua, no centro do Rio de Janeiro. E aí eles fizeram uma ceia de Natal para os moradores de rua. Sabe o que Deus falou para mim? Você só come com as mesmas pessoas sempre, hein? É um hall, você reparou que é um hall? Que a gente, e eu vendo as fotos daquela igreja lá no meio, e aí eles colocaram música, alguns vestiram de palhaço para alegrar aqueles corações, né, quem sabe entorpecidos pelo mundo, pelas mazelas da vida. Eles colocaram música, eles começaram a dançar, e aí tinha uma mesa farta no meio da rua. Gente, nada contra pessoas que se reúnem, quem está me entendendo? Famílias que se reúnem, mas um evangelho do Deus conosco. Quem sabe eu vou ter que reformular o ano que vem alguma coisa para mim, repaginar alguma coisa do Natal. Um Natal de um Deus que vai fazer eu ser comunidade, de um Natal que eu vou ouvir a voz de Deus, como um dia Deus falou lá no Éden para Adão. Não é bom ele estar sozinho. O que significa isso? Sozinho não é um fator de eu estar sozinho sem ninguém. Às vezes eu estou numa comunidade, mas eu só penso nos meus sonhos e nos meus projetos. E você está sozinho. Eu não estou nem preocupado com o que o meu irmão está pensando. E você está sozinho. Eu quero só que os meus problemas sejam resolvidos, que se dane os teus. E você está sozinho. Por isso que Deus falou, não é bom o homem estar só. Se ele estiver sozinho, ele cria um império para ele e constrói uma torre de Babel. Sabe, queridos, o Natal para mim, ele vai além de que uma data comemorativa. O Natal é um momento muito singular na vida de um cristão. Existem datas ou comemorações, independente se Jesus nasceu em dezembro 25, mas que nós temos que fazer uma reflexão para a vida toda. Se ele nasceu no meu coração, alguma coisa aqui tem que mudar. Se ele nasceu na minha vida, o velho homem morreu. Se ele nasceu na minha vida, eu vivo para o próximo. Eu me preocupo com o próximo. Porque a partir de mim, eu posso alcançar alguma pessoa. Eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa. E em Jesus, no Natal, nessa reflexão pequena, mas poderosa em Deus, que Deus deu no meu coração, se Jesus não tivesse nascido, o que seria da gente? Se há 2016 anos atrás, ele não tivesse nascido, o que nós estaríamos fazendo hoje? Qual religião nós teríamos? Já imaginou? Eu fico imaginando, tem algumas religiões que as pessoas seguem por aí, que eles creem, né, que eles estão evoluindo,
Tanto dentro do espiritismo quanto no hinduísmo, eles pensam a mesma coisa. Que eles estão ali melhorando. Então eles nunca são ninguém, eles nunca são de fato quem eles são. Que daqui a 300 anos eles vão ser alguma coisa melhorada. Então eles nunca são o que de fato é. Eles não têm identidade nunca. Fico pensando nisso. Sempre eu vou reencarnar ou ter um karma melhor dentro do hinduísmo ou dentro do espiritismo. Então eu nunca sou ninguém. Então tire de mim qualquer tipo de peso. Eu não tenho identidade. Porque eu não sou de fato o que eu sou. Se eu vou reencarnar para ser outro melhor, ou se eu vou ter um karma melhor no futuro, daqui a 500 anos eu não sou o que eu sou hoje. Quem está me entendendo? Eu não quero isso. Eu sou, o apóstolo Paulo falou, olha, eu defino quem eu sou, e quem eu creio, naquilo que eu creio. Então, se eu sou uma pessoa que foi remida pelo sangue do verbo que se fez carne, que há 2016 anos atrás nasceu, e nasceu de uma forma poderosa, eu tenho que começar a entender, né, como que eu vou fazer a leitura desse Deus. Sabe qual que é o grande problema? É fazer a leitura de Deus. Lembra aquela série de mensagens que eu trouxe, quem é Jesus? Quem lembra? 2 pessoas lembram, 3, 4, 5, 8, 19, 32. Então você está aqui, levanta na hora. Que eu falei quem é Jesus, que eu falei dos atributos, que eu falei da pessoa de Deus. Nós estamos aqui hoje, é Natal, beleza, o pastor está falando, a palavra, mas quem é Deus para você? Que leitura você faz de um Deus que está acima de tudo? Qual é a compreensão, a hermenêutica? O que você lê quando você vem para cá? Você reparou que cada um tem um comportamento na hora da música? Porque cada um tem uma ideia da postura que ele vai tomar diante desse Deus. Tem uns que nem cantam, reparou isso? Já tem uns que levantam a mão, choram e celebram. Quem está me entendendo? Tem uns que preferem ficar conversando. Vão lá fora, bate um papo, não estão nem aí. Então, é a leitura que eu faço de Deus. Se de fato aqui é um culto, eu vim para um local chamado igreja, que somos nós, e nos reunimos, esse Deus conosco, então eu tenho que ler, fazer essa leitura e entender um pouco, aí eu tenho que ir para a palavra. E ter a revelação do Espírito de Deus, para mim entender quem é esse cara. O que realmente eu faço diante dele, o que ele faz em mim diante das pessoas. Porque longe de mim querer seguir, olha, eu tô de tal forma com Deus que eu não quero mais servir Ele, porque Ele pode, de repente, abençoar eu, fazer a minha família melhorzinha. Eu não quero só isso. Eu quero servir a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele me salvou daquilo que eu era. E eu não tenho que ficar lembrando Deus daquilo que Ele tem que fazer na minha vida. Ele já tem uma história final para mim. A leitura que eu faço de Deus é que a minha comunhão com Ele é tão plena nesse Deus conosco, que Ele tem que me fazer melhor na comunidade que eu estou inserido. Se isso não acontece, olhe para mim, você nunca o conheceu. Se você não tem tempo para ser alguém na comunidade, você nunca conheceu esse Jesus. Porque todas as pessoas que têm Ele, eu sirvo de bênção na vida do próximo. Isso é o Natal sendo inaugurado na minha vida. E aí vem as pessoas que talvez não são cristãs ainda, talvez evangélicas, e talvez elas fazem uma leitura melhor do que a gente. Elas fazem uma leitura, uma hermenêutica melhor do que a gente. Eu vou falar para você, sério. Porque elas não esperam chegar a essas datas comemorativas para amar alguém, abraçar alguém, falar o bem, fazer alguém bem para alguém. E a gente está tão frio no relacionamento interpessoal, que o Deus conosco não parece mais Deus conosco, é o Deus meu, mim, eu. Nessa época, querido, era época para a igreja mostrar para o mundo que Jesus já nasceu nos nossos corações. É a época em que nós deveríamos sair para fora dos templos religiosos
e demonstrar que esse Cristo já está aqui, ó, vivo, pleno. Então, o Natal é isso.